E aí, eu vou gravar. E aí é o seguinte, na nossa aula de hoje, eu vou retomar, vou fazer uma revisão do que nós já estudamos, vou retomar conceitos que nós trabalhamos, e aí vou deixar gravado para vocês poderem, né, estudar depois. Hoje, o nosso tópico de aula é sobre os esquecimentos, mas aí eu vou retomar e a gente vai chegar então nele. Eu preparei alguns slides. Gente, nós temos 3 aulas. Eu não vou fazer as 3 aulas aqui, porque senão vai ficar extremamente cansativo. Então, eu vou fazer a apresentação para vocês. Vocês me interrompam se vocês quiserem. Deixe o microfone aberto. Fica à vontade para fazer pergunta, para interromper, para a gente criar um bate-papo aqui, tá? Então, fiquem à vontade para me interromper. Mas eu vou abrir a apresentação para a gente começar, então, a nossa aula. Deixa eu achar. Faz tempo que eu não mexo nesse Google Meet. Tela cheia. Agora eu não vou ver mais vocês. Aí vocês me digam se está aparecendo a minha tela. Espera aí, deixa eu achar aqui. Está aparecendo? Tá, professora. Beleza. Então vamos lá. Análise de discurso. O que é a análise do discurso? Então, retomando lá para a gente fazer essa revisãozinha. Já está 2 semanas sem ter aula praticamente, né? Então, o que é a análise de discurso? Então, a área da linguística que tem como objeto o estudo do discurso. Enquanto lá o Saussure e o Chomsky olhavam para a língua enquanto fechadas nela mesma, a análise de discurso vai trabalhar com um conhecimento que vai considerar a língua em sua exterioridade. Então, a gente não olha somente para a língua no seu aspecto interno, estrutural, mas nós vamos olhar o que está fora da língua, funcionando, então, nessa estrutura interna da língua. Tá? Então, a gente vai considerar o contexto, vai considerar as pessoas, vai considerar o lugar em que se diz. O Péchet, ele vai dizer que a análise de discurso, ela é acontecimento, ou seja, como que um acontecimento vai interferir nos sentidos daquele enunciado. Então, a gente vai pensar sempre em contexto, na exterioridade. O que é o discurso? Discurso é efeito de sentidos entre interlocutores. Então, nós já vimos nas outras aulas que não basta só interpretar o texto, não é interpretar somente o enunciado, mas compreender de que modo aquele enunciado produz sentido. É esse o foco. Como que o enunciado produz sentido? Então, mais para frente, vocês vão ver exemplos, a gente vai fomentar esse modo de como o enunciado produz sentido. Então, a análise de discurso, como seu próprio nome indica, não trata da língua, não trata da gramática, embora todas essas coisas lhe interessem. A língua interessa, a gramática interessa. Mas o objeto de estudo da análise de discurso é o discurso. Então, se eu colocar lá na prova, qual que é o objeto de estudo da análise de discurso? Qual que é? O discurso. Tá? Então, o discurso, ele se materializa na língua. Como que a gente tem acesso ao discurso? Pela língua. Por isso, a linguística faz parte do tripé da análise de discurso. Então, e a palavra discurso, etimologicamente, tem em si a ideia de curso, de percurso, de correr por, de movimento. O discurso é, assim, palavra em movimento, prática de linguagem. Com o estudo do discurso, observa-se o homem falando. Então, por isso essa ideia de curso, porque a gente vai olhar para o homem falando. E o que vai interferir, né, nessa fala do homem falando em si? Diferentemente da sociolinguística, a análise de discurso não vai olhar para a fala somente por meio das variações, mas vai olhar a língua levando em consideração o sujeito, levando em consideração a história dessa pessoa, a história do sujeito, a história do dizer, levando em consideração a memória discursiva. Tá? Então, tudo que a gente fala tem um passado que faz com que signifique. É difícil a gente inaugurar sentido. Então, tudo que a gente vai falando já foi significado antes, já significa antes.
Então, a gente vem ressignificando tudo isso que já foi dito anteriormente. Então, na análise de discurso, procura-se compreender a língua fazendo sentido enquanto trabalho simbólico, parte do trabalho social geral constitutivo do homem e da sua história. Então, o que é esse trabalho simbólico, quando a gente pensa no símbolo? É porque pela língua, a língua ela é símbolo. Então, como é que a gente vai ter acesso ao pensamento, ao que cada um de vocês está pensando? É por meio da língua. Então, a língua, ela é simbólica, representa o meu pensamento, forma também o meu pensamento. Então, por isso que a gente fala de simbólico. A mesma coisa quando a gente pensa em texto. Então, eu lembro das aulas que eu trabalhei com vocês sobre o desenho do banheiro lá, que tem o menininho e a menininha, né? Então, ali nós temos um símbolo. Tem alguma escrita? Não, tem só o desenho, mas é um símbolo, então produz sentido. Então, a AD concebe a linguagem como mediação necessária entre o homem e a realidade natural social. Então, a linguagem vai, de fato, intermediar a nossa relação com o mundo. Então, olha lá. A análise de discurso é uma teoria que propõe ruptura. Por que propõe ruptura? Queria que vocês falassem também. Por que a análise de discurso propõe ruptura? Ó, lá com o Saussure, a gente pensava a língua fechada. Então, ela vai olhar para a língua pensando, então, que há possibilidade de significação. A língua, lembra do exemplo lá dos agrotóxicos, dos defensivos agrícolas? Né? Então, quando eu digo agrotóxico e quando eu digo defensivo agrícola, eu posso dizer que existe uma representação no mundo para o que é um agrotóxico e um defensivo agrícola. Pode ser até a mesma coisa, o mesmo produto. A diferença é que, quando eu digo defensivo, significa de um modo. Quando eu digo agrotóxico, significa de outro. Para o Saussure, essa possibilidade não existia, porque para ele a língua é fechada. E já para análise de discurso, há essa possibilidade de ruptura. O sentido ele não é único, né? Ele vai se desvencilhar. É nesse aspecto que ela vai propor ruptura. Então, o Peixe vai dizer que a sociolinguística, a análise do discurso, ela não vai se alicerçar, não vai se acomodar no lugar nem do formalismo, que é como o Saussure pensava, nem do sociologismo, que é como a sociolinguística pensa, mas vai pensar, então, o inconsciente, a ideologia, tudo isso está em funcionamento na linguagem. Então, ó, não estuda a frase isolada, né? Então, a análise do discurso não vai olhar somente para a frase, vai olhar para a frase dentro de um contexto, é um acontecimento. Daqui a pouco a gente vai olhar um exemplo e vai ficar mais fácil de compreender essas noções. Não estuda o fonema isolado, igual faz a fonética. Né? Então, não estuda a frase isolada, como a sintaxe. Não estuda o fonema isolado, como a fonética. Não estuda a forma da língua isoladamente. Não faz descrição de língua só pela descrição. Então, a fonética, a sociolinguística, ela tende a ficar somente na descrição. Fala, fulano fala desse jeito. É possível a gente constatar que lá em Cáceres nós temos essa variação linguística. Então, isso é uma descrição pela descrição. A análise de discurso não vai trabalhar somente com a descrição. Ela vai descrever e vai trazer uma interpretação sobre essa descrição. Aí, olha só, eu tenho um exemplo aqui para vocês que é de uma canção do Chico Buarque que chama... Deixa eu lembrar o nome da música agora. Peraí que eu vou pegar aqui no Google. Deixa eu pegar aqui. Alguma coisa francesa, meu Deus. Foi objeto do meu doutorado, eu não tô lembrando. Chico Buarque. Joana Francesa. Olha só. Vocês estão conseguindo ver minha tela, então, né? Sim. Beleza. Então, ó, essa canção do Chico Buarque,
brasileiro. Brasileiro fala o quê? Língua portuguesa, né? Agora, olha essa canção. Começa tudo em francês, ó. Tu ris, tu m'entrop, tu plais, tu m'estrop. Não precisa a gente traduzir para entender o que está significando aqui. Aí ele vem, fala todo o verso em francês. Aí tem uma parte que ele fala aqui, ó. Geme de loucura e de torpor. Já é madrugada. Acorda, 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 acorda. Então, ó, vem francês, 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 português. Acorda, acorda, acorda. Aí o verso aqui, ó, inteirinho em português. Mata-me de rir, fala-me de amor, aí francês. Songes et mensonges, sei de longe, sei de cor. Olha só que interessante isso daqui. Quando o cantor canta acorda, 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 eu vou falar em francês agora para vocês. Ele canta assim, ó. E ele é carioca, o Chico, ele é carioca. Como é que o carioca fala o R? O carioca não fala corda, a gente que fala corda. O carioca fala acorda, acorda. Então ele fala assim, acorda, 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 acorda. Acorda é acordar em português. Só que quando eu falo acorda, 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 com esse falar que é do Rio de Janeiro, ao imbricar uma palavra na outra, essa palavra em língua portuguesa se torna uma palavra em francês, que é d'accord. Então, acorda, acorda, acorda. Você não sabe se ele está falando português ou se ele está falando francês. Então, aqui, olha como é que está o jogo de sentido. Eu tenho um jogo poético aqui. Então, eu tenho a língua portuguesa imbricada com a língua francesa. De repente, o meu português vira francês. De que modo? Porque eu tenho o fonema em jogo aqui. Não é porque fala acorda, mas porque fala da corda, acorda. Se fosse um objeto olhando, se fosse um cara da sociolinguística olhando para esse objeto, ele ia somente falar dos fonemas, que muda em decorrência do local que é o Chico Buarque. Mas o analista do discurso, ele não vai olhar somente o fonema, ele vai olhar todo o sentido. Primeiro, essa música, ela produz sentido porque tem coisas que fazem significar antes. Então, se eu falasse aqui para vocês somente que acorda, 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 vira da corda, acorda, cor, não faz sentido. É preciso eu mostrar para vocês que a música começa em francês, depois ele mistura a língua portuguesa com o francês, para que isso faça sentido, percebe? Então, a língua, ela não vai significar somente isoladamente, é preciso que haja um contexto. Por isso que na análise de discurso, a gente não vai trabalhar somente com a descrição do fonema. Aqui, eu precisei... Deixa eu pegar um bichinho aqui para... Aqui, ó, eu precisei fazer a transcrição fonética, precisei usar a estrutura linguística para fazer sentido para vocês, para mostrar que na estrutura linguística tem uma falha. Que falha? Que, de repente, a língua portuguesa vira francês. Então, como que eu mostro isso? Essa marca poética... tem um poético aqui, professora, né? A corda vira da corda. Mas de que modo que isso vira, que esse acorda vira da corda? É na estrutura da língua. Olha só, eu falo acorda, 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 e é possível escrever da corda, acorda. Então, eu tenho uma estrutura da língua portuguesa e eu tenho a estrutura da língua inglesa, da língua francesa. Porém, o efeito poético, ele está no exterior. É quando a gente fala, né? Então, está no som, no exterior, não está somente na frase. Então, percebe como funciona a análise de discurso? Eu preciso da estrutura linguística para ver o funcionamento do poético. Eu preciso do núcleo duro da língua, eu preciso saber de fonética, para fazer essa transcrição fonética, para aparecer esse efeito de sentido. Mas sou eu, analista de discurso, que consigo dar essa interpretação para o objeto. Então, percebe como que é o funcionamento da análise de discurso? Eu acho que esse exemplo aqui
ajuda vocês a entenderem que é a estrutura materializando uma exterioridade, ok? Deu para entender? Fala comigo! Tá, vamos Sim, lá. professora, deu para colaborar aí. A Giovana não fala, só quando tá na sala que ela quer se encrenca, mas não fala aqui. Mas deu para entender o rolê? Deu, né? Deu sim. Ah, tá bom. Então vamos lá, ó. Filiações teóricas. Isso aqui retomando que a gente já estudou isso aqui, né? Então, lá nos anos 60, a AD se constitui no espaço de questões criadas pela relação entre três domínios disciplinares, né? Que são, ao mesmo tempo, uma ruptura com o século XIX, a linguística, o marxismo e a psicanálise. Então, a linguística, porque é na estrutura linguística que a gente tem acesso ao discurso, igual aqui no exemplo, é pelo marxismo que a gente tem acesso à ideologia, e é pela psicanálise que a gente tem acesso ao inconsciente. Por isso que a análise de discurso vai trabalhar com essas três vertentes. Como eu já mencionei para vocês, existem objetos que vão retomar. É assim, ó, por exemplo, esse objeto aqui, que é poético, aqui não tem nada ideológico funcionando. Não tem nada do marxismo. Aqui só tem a parte psicanalítica. Porque quando a gente fala de poesia, nós estamos falando de psicanálise. O poético vai materializar um desejo do autor, daquele que escreve a poesia. Ele está materializando, tornando palpável o autor. A ideologia, ela vai entrar em questões mais políticas. Lembra do exemplo que a Eni traz lá naquele da faixa? Então, aquele objeto, ele vai demandar uma compreensão ideológica, mas marxista, materialismo. Então, a análise de discurso demanda essas três áreas, mas não necessariamente todo objeto de análise vai precisar falar de ideologia, vai precisar falar de psicanálise. Quando vocês forem fazer análise, vocês vão precisar observar o que o objeto discursivo de vocês demanda, tá? Então, ó, a linguística constitui-se pela afirmação da não transparência da linguagem, ou seja, não transparência da linguagem. Se a linguagem fosse transparente, não existiria diferença entre agrotóxico e defensivo agrícola, porque o vidro é a mesma coisa, né? O objeto lá, agrotóxico, defensivo é a mesma coisa. Então, se a linguagem fosse transparente, não existiria essa briga ideológica. Então, na análise de discurso, a gente consegue perceber essa não transparência da linguagem. Ela tem seu objeto próprio, a língua, e essa tem sua ordem própria. Esta afirmação é fundamental para a análise de discurso, que procura mostrar que a relação linguagem, pensamento e mundo não é unívoca. Então, linguagem, pensamento e mundo não é única. Não é uma relação direta que se faz termo a termo. Então, a linguagem, ela não vai... Como é que eu posso dizer? A linguagem, ela vai formar o nosso pensamento e vai dar acesso também àquilo que a gente está pensando. Agora, quando eu digo, não é de fato o meu pensamento em si. Por quê? Porque quando eu digo algo, vocês podem entender de maneira diferente daquilo que eu estou pensando. Então, aquele negócio de, não foi isso que eu quis dizer. Por quê? Porque nós temos formações de sujeito diferente. Então, nós temos relações de cérebros aqui, de pensamentos diferentes. Então, e essa relação linguagem, pensamento e mundo, ela se dá nessa não transparência. Se fosse transparente, vocês teriam acesso ao meu pensamento perfeitamente. Não existiria possibilidade de equívoco jamais. E a gente vê que isso não acontece na linguagem, né? Vive tendo problema aí de comunicação. Cadê? Não é uma relação direta que se faz termo a termo, isto é, não se passa diretamente de um a outro. Cada um tem sua especificidade. Por outro lado, a AD pressupõe o legado do materialismo histórico, isto é, o de que há um real da história, de tal forma que o homem faz história, mas essa também não lhe é transparente. Então, aquilo que eu estava falando da exterioridade. A exterioridade, ela interfere na linguagem. E a própria história nos foi contada por alguém.
Quem garante que a história que nos foi contada, que a gente estudou, é de fato a verdadeira história? Então, a história, quando a gente estuda, ela já chega para a gente interpretada. Percebem? Então, a história já é uma interpretação. Por isso também não é transparente. Daí, conjugando a língua com a história na produção de sentidos, esses estudos do discurso trabalham o que vai se chamar a forma material, não abstrata como a da linguística, que é a forma encarnada na história para produzir sentido. Esta forma é, portanto, linguístico-histórica. Então, para análise de discurso, a linguagem não vai estar como diz Saussure. Saussure vai dizer que a linguagem ela é abstrata, porque quando eu falo celular, eu não estou fazendo presente o celular de fato, né? Eu falo celular, mas isso representa o celular, não é o celular de fato. Então, o Saussure vai dizer isso. A análise de discurso vai falar, não. Quando eu falo, isso não é abstrato. Isso é a materialidade do meu pensamento. É pela língua que eu dou matéria para o meu pensamento. Então, percebem o deslocamento? Por isso que a análise de discurso vem trazer ruptura para a linguística. Então, ela vem rompendo com aquilo que vinha se estudando. Gente, se tiverem alguma dúvida, chama aí, fala, tá? Nos estudos discursivos, não se separam forma e conteúdo, e procura-se compreender a língua não só como uma estrutura, mas, sobretudo, como acontecimento. Então, a gente vai olhar para o objeto de análise como um acontecimento. Então, olha só, vamos voltar aqui no acorda, acorda, acorda. Qual que é o acontecimento linguístico que está nesse verso aqui? Eu preciso olhar para a canção como um todo e saber daquelas coisas que eu já mostrei para vocês, que ela não está somente em língua portuguesa, que está em francês. Quando que o Chico Buarque escreveu essa canção? Então, está muito relacionado com o modernismo, né, quando ele escreveu essa canção. Então, qual que era o acontecimento quando ele fez Joana Francesa, quando ele escreveu essa canção? Como que estava o mundo? Porque tudo isso vai interferir no sentido, vai interferir como a canção produz sentido. Agora, em se tratando de acontecimento, eu vou colocar algumas imagens aqui para vocês, eu quero que vocês falem, liga o microfone aí. Essa imagem aqui, o que é essa imagem? Fala para mim, o que significa para você essa imagem? Uma manifestação? Uma manifestação, uhum. Por quê? A independência do Brasil, professora? Pode ser independência também. Mas o que faz vocês pensarem em manifestação e independência do Brasil? Pelo rosto, né, pintado, Palácio, o gesto. As cores, né, os gestos. Eu acho que é o Palácio do Planalto, mas as cores ali da bandeira e tal. Outra coisa, por que vocês lembraram de manifestação? Por causa dos acontecimentos? Professora, já é normal vir esse tipo de movimento vindo desse lugar, né? É, de Brasília, né? Levando em consideração a nossa recente conjuntura política, que teve muitas brigas, correto? É por isso? Sim. Tá. E esse aqui? Também, né, professora? Também, manifestação. Manifestação. Essa manifestação aqui foi recente? O que vocês acham? Foi não recente? Dá para saber, professora, porque não tem nada aí além da imagem. Tá estranho, né? O céu tá escuro, sei lá. Gente, essas duas fotos, tanto essa aqui como essa aqui, sabe qual que é a data delas? 1994. Vocês são de que ano? Acho só André. Eu sou de 2004. E você, Giovana? Eu sou de 2004 também. Então, olha só, vocês não eram nem nascidas, 1994.
Em 1994, teve um movimento no Brasil para impeachment o Collor, o presidente Collor. E aí, olha só, vocês estão falando de manifestação a partir do conhecimento de mundo de vocês recente, não é? Agora, olha só, olha essa foto. Essa foto é recente, não é recente? Aqui, ó. Fora PT, fora Dilma, fora comunistas. Sim. Essa imagem aqui produz sentido a partir dessas imagens que foram veiculadas em 1994. Então, olha só, isso aqui produz sentido porque os sentidos já existem antes na história. Vocês inferiram sentido para essa imagem e para essa imagem a partir do que vocês conhecem de manifestações recentes. Então, é assim que funcionam os sentidos. Então, vocês conhecem o que é manifestação, viram o quiprocó verde e amarelo lá na época do Bolsonaro. Então, vocês inferem sentido para essas imagens, ainda que elas sejam antigas, porque vocês têm uma noção, sabem o que é uma manifestação. Quando as manifestações do Bolsonaro vieram a público, muito se disse que parecia com as manifestações dos caras pintadas, que eram essas daqui, do Collor, que pediu o impeachment do Collor. Então, olha como as coisas se imbricam na história. Nada produz sentido do nada, tudo se inscreve na história. Né? Então, não é aleatório. É isso que a análise de discurso vai vir mostrando. Se fosse para vocês fazerem uma análise dessa imagem, seria necessário contextualizar esse acontecimento para dizer da produção de sentidos. Então, quando a gente pensa em linguagem, pela análise de discurso, nós vamos pensar na língua. Então, olha só, o que significa aqui? Significa as cores, significa o cartaz, o fato de ter cartaz normalmente tem nas manifestações, né? Então, o fato de estarem pintados, de terem a bandeira, o lugar, então, Brasília, aqui parece que é em São Paulo, né? O MASP, que são os lugares onde normalmente concentram as manifestações. Então, percebe o tanto de informação que está significando nessas imagens? Então, a análise de discurso vai trabalhar com essa situação histórica, com esse acontecimento, com esse externo da língua. Tá. Assim, para análise de discurso, a língua tem sua ordem própria, mas só é relativamente autônoma, distinguindo-se da linguística. Ela reintroduz a noção de sujeito e a situação na análise da linguagem. Então, a gente não vai olhar para a língua isoladamente. É necessário levar em consideração o contexto, o acontecimento. Então, sempre levem isso em consideração. Em se tratando de análise de discurso, a gente precisa pensar a história. Tá bom, deixa eu passar isso daqui. Essa parte aqui a gente não vai entrar, eu quero entrar no conteúdo novo agora. Então, retomado esse posicionamento de como a linguística, como a análise de discurso compreende a língua. Cadê os outros slides? Aqui. Ué. Pronto. Abriu. Nós vamos trabalhar com ainda alguns conceitos. Então, noções de condição de produção nós já estudamos. Né? Condição de produção, vocês lembram o que é? Aquilo que vai determinar o meu dizer. Interdiscurso e intradiscurso eu vou retomar aqui, porque foi o que a gente trabalhou na nossa última aula. Então, olha só, há uma relação entre a constituição de sentidos. O que é o interdiscurso e o intradiscurso? Então, o interdiscurso, ele vai se dar pela constituição dos sentidos. É essa memória discursiva que eu estava falando com vocês. Então, vocês olham para a imagem e sabem que se diz que é uma manifestação porque vocês têm noção da história. Existe uma contextualização que fazem vocês depreenderem sentido para aquela imagem. Isso é o interdiscurso atuando.
Agora, o intradiscurso é a formulação, é aquilo que dá acesso, então, à memória. Então, pode ser escrito, pode ser a imagem, pode ser um texto, né? É aquilo que vai tornar palpável o meu interdiscurso. Então, a gente vai falar, quando a gente fala de interdiscurso, nós vamos sempre nos referir a esses dois vetores, que é o chamado de eixo de Cortini, porque é o Cortini que vai falar desses eixos. Então, o eixo da formulação é o eixo na horizontal. Tá? Então, aqui a gente está falando de intradiscurso. Então, intradiscurso é o eixo da formulação, da frase, do texto. E o interdiscurso é como a memória atravessa, então, o meu texto. Como as coisas estão na história e vão se marcar no meu dizer. É assim que funciona o inter e o intradiscurso. Então, a formulação está determinada pela relação que estabelecemos com o interdiscurso. Então, é a história que vai definir o sentido daquilo que eu digo. O interdiscurso se materializa na minha formulação. O interdiscurso se materializa no intradiscurso, no meu dizer. Ela é determinada pela sua historicidade, o saber discursivo que foi se constituindo ao longo da história e foi produzindo dizeres. É determinada pela memória discursiva, o interdiscurso. A Constituição determina a formulação, pois só podemos dizer formular se nos colocamos na perspectiva do dizível. Então, algo só produz sentido porque já tem sentido antes. Se eu digo para vocês aqui uma palavra que vocês não conhecem, não vai produzir sentido. Por quê? Porque vocês não têm memória discursiva sobre determinado assunto. Então, falta memória discursiva, falta formulação. O que é, então, a memória discursiva? A memória, nesse domínio de reflexão, é o que chamamos o saber discursivo, a memória do dizer. É sobre a qual não temos controle. Trata-se do que foi e é dito a respeito de um assunto qualquer, mas que, ao longo do uso, já esquecemos. Então, olha só. Fiz a retomada com vocês, daqui a pouco a gente vai falar de esquecimento, que é o tópico da nossa aula fundamental de hoje, que é o esquecimento. Então, nós já trabalhamos interdiscurso, intradiscurso, a memória discursiva, estou retomando, e os fundamentos da análise de discurso. E aí a gente vai trabalhar os esquecimentos, até aqui encerra o nosso conteúdo para avaliação. Então, olha só. A memória discursiva, ela está diretamente relacionada com o esquecimento. Trata-se do que foi e é dito a respeito de um assunto qualquer, mas que ao longo do uso já esquecemos como foi dito, por quem e em que circunstâncias, e que fica como um já dito, sobre o qual o nosso sentido se constrói. Por exemplo, quando vocês pensam em algo glamuroso, ou melhor, não é essa colocação. Quando a gente pensa em palavras francesas, por exemplo, perfume francês, marcas de roupa francesas, não tem um glamour envolvido aí? Como que esse glamour surge para o francês? A gente não sabe. A gente só sabe que é chique falar mon amour, abajur, garçom, batom, né? Essas coisas que estão do francês aí no nosso dia a dia. Moët Chandon, essas coisas assim. Então, você sabe que isso é chique. Por quê? Não sabemos, está na história. Né? Então, é algo que já está dado. Então, só que a gente esquece disso. A gente só sabe. Então, a memória discursiva é isso que a gente sabe, mas esquece sobre a língua. Tá? Então, desde os mais remotos tempos, quando já apareceu nas diferentes falas de pobre, ricos, remediados, servos, escravos, senhores, etc., ao longo de toda a nossa história, nem sabemos como esses sentidos chegaram e continuam a chegar até nós, nos diferentes dizeres que até agora mesmo estão sendo produzidos sobre família. No entanto, quando falamos família, temos a impressão de saber o que estamos dizendo. Então, quando fala família, vocês têm um conhecimento sobre família. Percebe? Esse conhecimento sobre família é dado ao longo da história. Então,
É assim que funciona a memória discursiva. É que saber que está aí, já dado. Mas aí que às vezes a gente esquece como que aprendeu. Como se o sentido que se foi constituído em todo esse percurso, em outros dizeres, em outras falas, fosse absolutamente transparente para nós. Não nos afetasse em sua historicidade. No entanto, esses sentidos que nem sabemos de onde vêm, falam em nós, em nosso dizer. Simplesmente porque, para que nossas palavras tenham sentido, é preciso que elas já tenham sentido. Não inventamos nossas palavras, elas são socio-historicamente determinadas. Mas temos a ilusão de que os sentidos nascem em nós. A gente tem essa ilusão é necessária. E esse é o papel da ideologia, né? Fazer com que a gente ache que é dono do dizer. Entramos, então, nos esquecimentos. São 2. E eu vou começar pelo segundo. Por quê? Porque é assim que funciona. A gente começa pelo esquecimento número 2. O esquecimento número 2 é da ordem da enunciação. Está marcado quando eu falo. Ao falarmos, o fazemos de uma maneira e não de outra. E ao longo do nosso dizer, formam-se famílias parafrásticas que indicam que o dizer sempre podia ser outro. Por exemplo, quando eu digo assim, a mulher é bonita. Então, esse bonita aí, eu poderia trocar por linda. Mas quando eu falo a mulher é bonita, eu deixo de dizer que ela é linda. Quando eu digo que a mulher é bonita, eu deixo de dizer que ela é feia. Percebe? Então, quando a gente fala algo, a gente deixa de falar outros. Deixa eu fazer uma provocação aqui. Até que ela é uma boa chefe por ser mulher. Até que ela é uma boa chefe por ser mulher. Olha só como que funciona esse enunciado. Você está elogiando uma pessoa, mas ao mesmo tempo você está ofendendo ela, né? Até que ela é uma boa chefe por ser mulher. Então pressupõe que mulheres não são boas chefes. Isso está dito? Não está dito literalmente ali, mas está funcionando no meu dizer. Então, e esse não dito está marcado no meu dito, naquilo que eu digo. Quando eu digo algo, deixo de dizer. Mas esse que eu deixo de dizer pode estar também marcado naquilo que eu digo. Vamos lá. Ao falarmos sem medo, por exemplo, podíamos dizer com coragem ou livremente, etc. Isso significa em nosso dizer. E nem sempre temos consciência disso. Este esquecimento produz em nós a impressão da realidade do pensamento. Essa impressão, que é denominada ilusão referencial, nos faz acreditar que há uma relação direta entre pensamento, a linguagem e o mundo, de tal modo que pensamos que o que dizemos só pode ser dito com aquelas palavras e não outras, que só pode ser assim. Então, quando a gente fala, a gente pensa que só pode ser dito dessa maneira. As palavras estão ali no meu cérebro e eu digo daquela maneira. Mas tudo isso aqui que eu estou dizendo para vocês poderia ser dito de outra maneira. Percebe? Então, isso é o esquecimento número 2. É aquilo que é da ordem da formulação. Aquilo que eu digo e deixo de dizer. Já o esquecimento número 1 é ideológico. Ele é da instância do inconsciente e resulta do modo pelo qual fomos afetados pela ideologia. Por esse esquecimento, temos a ilusão de ser a origem do que dizemos, quando, na realidade, retomamos sentidos pré-existentes. É aquele exemplo do aborto. Quando eu digo para vocês que estou contra o aborto, eu penso que eu sou muito dona do meu dizer. Eu penso que, nossa, é minha opinião. Eu formulei essa opinião. E não. Essa minha opinião, tão minha,
ela é formada por uma instituição ideológica cristã, por uma instituição ideológica familiar, minha família, né? Nossa, pró-vida, totalmente pró-vida, minha família. Então, eu penso que eu tenho essa opinião, porque eu sou livre para pensar assim, mas não. Existem coisas que determinam o meu dizer. Então, esse esquecimento que faz com que eu ache que eu seja dona do meu dizer é o esquecimento número 1, é o esquecimento da ideologia. Então, esse esquecimento reflete o sonho adâmico. Adâmico significa que vem de Adão, né? É a metáfora do Adão e da Eva mesmo. Eles não queriam ser como deuses, comeu a maçã porque queria ser como Deus, né? Ter o conhecimento. Então, esse esquecimento reflete o sonho adâmico, o desejo de ser dono e proprietário de seus pensamentos, o de estar na inicial absoluta da linguagem, ser o primeiro homem, dizendo as primeiras palavras que significam apenas e exatamente o que queremos. Na realidade, embora se realizem em nós, os sentidos apenas se representam como originando-se em nós. Eles são determinados pela maneira como nos inscrevemos na língua e na história, e é por isso que significam e não pela nossa vontade. Então, o fato de eu ser contra o aborto não significa porque é a minha opinião, mas significa porque ao longo da minha formação, ao longo da história, os cristãos tendem a ser contra o aborto. As famílias tendem a ser contra o aborto. Se eu tivesse, por exemplo, uma constituição mais progressista, por exemplo, eu poderia dizer que sou a favor do aborto. Então, se eu tivesse uma outra constituição de sujeito, então eu poderia afirmar isso, porque daí eu estaria atravessada por uma outra formulação ideológica. Mas tudo aquilo que nós falamos tem sim um atravessamento ideológico, que é constituído por alguma instituição, né? Família, pelos outros. Então, quando nascemos, os discursos já estão em processo, e nós é que entramos nesse processo. A gente entra nesse processo. Gente, esse negócio de, por exemplo, a gente reclama, às vezes a gente reclama tanto de, ai, tá calor, tô com fome, às vezes não tem nem razão de você estar reclamando, e a gente reclama. Por quê? Porque todo mundo reclama, né? Então tá na nossa constituição de sujeito, a gente só tá repetindo coisas que chegaram pra gente. Então percebe como funciona a linguagem? A gente pensa que nós pensamos que somos origem do dizer, mas não. A gente está só repetindo algo que já significa antes. Deixa eu ver aqui que horas que é. Falta 10 para as 8. Eu não vou entrar em paráfrase e polissemia. Vou deixar sem. E aí, essa parte aqui a gente vai estudar na nossa segunda unidade, paráfrase, polissemia e a ideologia. E aí, para nossa prova, fica de conteúdo só até o esquecimento. Deixa eu ver aqui. Então, isso aqui vai ficar para nossa próxima aula. Ok? Deixa eu ver se tem mais algum exemplo para mostrar para vocês aqui. Não. Ah, tem sim. Peraí. Ó, essa canção aqui. Essa canção dos Mamonas Assassinos. Do Mamonas Assassinas. Então, ó, eu queria um apartamento no Guarujá. Vocês conhecem essa música? Eu queria um apartamento no Guarujá, mas o melhor que eu consegui foi um barraco em Itaquá. Conhece? Não, professora. Conhece Mamonas Assassinas, pelo menos? Meio por cima. Sim. Ah, eu queria que vocês ouvissem a música. Ah, não vou colocar, porque eu não sei colocar áudio aqui no Google Meet. Mas, ó como é que é a canção. Eu queria um apartamento no Guarujá, mas o melhor que eu consegui foi um barraco em Itaquá. Você não sabe como parte o coração, ver seu filhinho chorando querendo ter um avião. Você não sabe como é frustrante ver sua filhinha chorando por um colar de diamante. Você não sabe como eu fico chateado ver meu cachorro babando por um carro importado. Então, olha só. Essa canção, ela vai dizer somente de desejo de compra, né? Coisas supérfluas, um avião, colar de diamante, um carro importado, só isso.
O nome da canção é 1406. Sabe por que é 1406? Porque antigamente, gente, o povo fazia compra por telefone. Era assim, de madrugada principalmente. Ficava passando na televisão, o cara ficava tipo fazendo um leilão, mostrava o produto e falava: ligue no 1406 para adquirir, para fazer a sua compra. E aí o povo ligava para fazer a compra no número 1406. E olha o nome da música, 1406, tipo, é um canal de compras. Essa canção só faz sentido para a gente se houver conhecimento, memória discursiva sobre o tal do 1406. Então, o sentido ele está diretamente relacionado com a memória do dizer, com as condições de produção, com a história. Ok? Entender essa parte? Tem que entender. Gente, mas pra mim, se é só uma música, se só não tivesse falado a historinha aí, eu não ia nem. Não ia nem fazer, não ia fazer nem relação. Então, exatamente. Então, não ia nem produzir sentido. O sentido ele vai se constituindo a partir do momento que você entende o acontecimento histórico. E é isso. Quero saber sobre os esquecimentos. Se eu perguntar na prova o que é o esquecimento número 1, o que é o número 2, vão saber responder? Professora, tem no livro aqui da análise de discurso esse negócio de esquecimento? Tem. Uhum. Tem. Deixa eu ver que página que tá. Começa na página 34. Então, ó, retomei com vocês o que é análise de discursos, fundamentos e o que nós trabalhamos de conceito até então. Então, estudem, retomem a leitura, né? Então, vocês vão ler da página, da primeira até a página 34. Deixa eu ver aqui. Da página 15 até a página 34, que é os esquecimentos, no caso. Página 36, aí finaliza. Da 15 a 36, é o que vai cair na prova. Vou fazer 5 questões. Deixa eu fechar aqui para... Cadê? Cadê o Google Meet? Achei. André está perguntando. Deixa eu ver. Essas músicas saem sempre com contexto histórico. Análise de discurso. Isso. Da 1 a 34. Ah, a Andréia falou dos caras pintadas. Eu não estava vendo o chat, Andréia. Devia estar vendo. Tá, joia. Gente, é isso que eu preparei para vocês hoje, para não delongar muito. Falei que nem um papagaio, quase 1 hora. Vocês estão com alguma dúvida? Que por enquanto não, né? Não. Por enquanto não, né? Então tá. Então, agora eu não tenho dúvida, não, mas aí chega na hora da prova, dá aquela bomba, né? né? Aí aparece um monte de dúvida. Eu vou ler o livro então tá e bom. assistir a aula de novo. Tá bom, eu vou ver se eu consigo já postar hoje ainda. Eu vou subir no YouTube e coloco o link aqui no Siga. É isso, gente, por hoje. Vou encerrar aqui nossa gravação.